Eu recebi uma pergunta no Instagram que é a seguinte: 18 anos não é muito cedo para um jovem escolher a carreira, a profissão que vai seguir para o resto da vida, escolher um curso universitário, enfim. Não é cedo. Desde que os pais tenham feito o seu dever de casa, que é, a partir da infância, auxiliar o seu filho ou a sua filha a descobrir os seus talentos e a sua vocação. Porque todo mundo tem talentos e todo mundo tem pelo menos uma vocação. Então, quando os pais foram bem-sucedidos no processo de auxiliar a criança e o adolescente a descobrir aquilo que ele faz bem, né? Aquilo em que ele é bom, a criança e o adolescente vão desenvolvendo esse talento, ou vai desenvolvendo esse talento, até o ponto que, chegando aos 15, 16, 17 anos, já sabe muito bem o que vai fazer da vida, ou já sabe a direção, mais ou menos, que vai dar, né, a sua carreira profissional. E chega aos 18 anos, evidentemente, sem esse tipo de dúvida. Tá? Agora, não é o que acontece na maioria das vezes. É muito impressionante o fenômeno que nós, professores, estamos acostumados a assistir, que é chegar numa turma de terceiro ano do ensino médio e perguntar, por exemplo, para o aluno ou para a aluna, o que você vai fazer quando sair da escola? Eu não sei ainda, eu estou em dúvida se eu faço direito ou biologia. Eu estou em dúvida ainda, porque eu não sei se eu faço jornalismo ou veterinária. Peraí. A pessoa está completamente perdida, né? E há duas razões para essa situação, né? A pessoa está perdida num labirinto, não sabe nem que caminho vai tomar, ou se vai tomar um terceiro ou um quarto caminho. A primeira situação acontece quando os pais não se preocupam em tentar ajudar os seus filhos a descobrirem os seus talentos e deixam isso a cargo da escola. Por que isso é um problema? Porque a escola não está preocupada com isso. A escola é uma instituição autorreferente, autocentrada. Não tem a menor preocupação com a sociedade, não tem a menor preocupação com o que o adolescente vai fazer depois de sair dela. A escola não está preocupada minimamente com isso. Tá? E os pais não podem deixar isso a cargo da escola, porque ninguém na escola quer saber o que a criança vai fazer no futuro. E se souber também não vai fazer nada para mudar, não vai fazer um currículo específico para aquela criança, infelizmente. Né? Não vai orientar, direcionar as avaliações, o conteúdo, nada disso. Vamos fazer isso porque aquele garoto quer ser músico, então vamos voltar o ensino para essa parte, para que ele possa ter mais sucesso no futuro. A escola não está nem aí para isso. Tá? A escola, na verdade, não quer saber disso. E a gente vê quando os pais deixam essa questão vocacional nas mãos da escola, quando a gente faz uma pergunta para o aluno, né, pergunta o que você quer fazer da vida. Eu não sei. E o aluno responde, eu não sei, mas eu gosto muito de geografia. Mas eu gosto muito de física. Peraí, tem um problema. Os pais deixaram as decisões vocacionais nas mãos da escola e agora o aluno só consegue pensar em termos de matéria escolar, de disciplina escolar. Só que a vida não é assim, a não ser que ele queira fazer uma faculdade de geografia para virar professor. Aí tudo bem. Ou uma faculdade de física para virar professor. Aí tudo bem. Mas fora essa situação que é muito específica e relativamente rara, porque é uma infinidade de outros trabalhos possíveis, quando o aluno responde em termos escolares a essa pergunta, a gente sabe que os pais não ajudaram a escolher, não ajudaram o aluno a escolher uma carreira em função da sua vocação e dos seus talentos. Esse é o primeiro caso, quando há uma confusão aos 18 anos. Mas há um segundo caso também. É quando os pais tentam direcionar, seja claramente, seja implicitamente, quando os pais tentam direcionar a carreira dos filhos.
né? Então é o pai que é advogado, quer que o filho seja advogado também para herdar o escritório, né? É o pai que é empresário, a mãe que é empresária, que deseja direcionar a carreira da filha para ser administradora de empresas, né? Fazer uma faculdade de administração ou de contabilidade para poder assumir depois a empresa. Isso é um erro muito grande, é um erro que produz consequências existenciais profundas para o resto da vida, tá? Porque a pessoa às vezes quer fazer uma coisa completamente diferente da sua vida, mas sente-se obrigada por um dever moral para com os pais a seguir aquilo que os pais estão indicando, mesmo que deteste. Os pais precisam entender o seguinte: é nossa responsabilidade de pai e de mãe cuidar, prover, amar os nossos filhos. Nós temos esse dever. E eles não nos devem nada por isso. Na verdade, eles não têm dívida nenhuma conosco. Tá? A dívida que eles têm é uma dívida que será paga aos filhos deles. Do mesmo modo que nós não temos nenhuma dívida com os nossos pais, porque a dívida que nós adquirimos na vida, por termos sido cuidados, por termos sido sustentados, por termos sido amados incondicionalmente, é uma dívida que nós pagaremos aos nossos filhos. Esse é o ciclo da vida, essa é a corrente da existência. A dívida dos filhos com os pais não será paga aos pais, será sempre paga aos filhos dos filhos. Então, vejam bem, os nossos filhos não nos devem nada. Não exijamos deles que eles sigam uma carreira porque eles nos devem isso. De jeito nenhum. Os nossos filhos não são nossos projetos. Eles têm, sim, os projetos próprios deles, né? Eles têm o caminho deles. Se eles vão seguir um caminho que parece com o nosso, que legal, muito legal, mas tem que ser uma decisão deles. Nós não temos o direito nem de sugerir a carreira que eles vão seguir. O que a gente pode fazer é ajudá-los a descobrir quais são seus talentos e a sua vocação. Mas nós não temos o direito de querer direcionar essa vocação para aquilo que nos faria feliz. Porque o que nos faz feliz pode não ser o que faz os nossos filhos ficarem satisfeitos. Ok? Então, quando isso acontece, isso pode causar um problema muito sério da criança ou do adolescente chegar aos 18 anos sem saber o que fazer, porque na verdade ele sabe. Mas ele entende que ele não pode fazer o que ele quer. E isso causa muito sofrimento e ele fica perdido, naturalmente. Ok? Enfim, respondida a pergunta, um pouco mais de extensão, 8 minutos e meio. É uma pergunta que no fundo não dá para responder em 3 palavras. Ok? Um abraço.